de um aspecto da palavra. Em uma última oportunidade, eu ministrei aqui a respeito de nós não deixarmos sair do nosso coração a palavra de Deus. Quem lembra dessa ministração? Me dá um tchau assim. Que nós temos uma palavra no nosso coração, mas nós não podemos perder essa palavra do nosso coração. Porque é através dela que as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Você tem palavra de Deus no seu coração, amém? Olha para a pessoa do seu lado e olha nos olhos dela e vê se ela tem palavra dentro da vida, do coração dela. Tem, né? Essa pessoa crê em Jesus. Essa pessoa já não é mais a mesma, é ou não é? Olha aí na tua volta um monte de gente que é diferente. Você viu ela meio tímida começando, mas hoje essa pessoa já é diferente. Já anda em fé, já anda em alegria, já anda com uma cara nova, um espírito renovado. Palavra de Deus operando aí dentro de você. E nós temos essa palavra de Deus. Nós precisamos aprender agora como cada dia mais usar essa palavra que está dentro de nós. Por isso eu quero que você abra comigo rapidamente no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro texto que eu quero ler com você está no capítulo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Fala assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois disso, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltitando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Glória a Deus! Esse texto é muito conhecido, essa palavra: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós conhecemos esse texto e ele tem muitas aplicações na nossa vida. Mas o que eu quero conversar com vocês, conosco hoje como igreja, é que aqueles homens, quando eles se depararam com uma situação, eles tinham algo para dar. Eles tinham algo dentro deles e eles puderam entregar. Não era prata, não era ouro, não eram as coisas dessa terra. É claro que quando você tem abençoado, que eu sei que você é abençoado por Deus, e você se depara com uma pessoa que tem necessidade, você vai ajudar essa pessoa. Você vai olhar um irmão da fé precisando, você vai ajudar. Você vai estar aí na rua, Deus tocar no teu coração para ajudar alguém, você vai ajudar. Mas esses homens tinham algo que não era dessa terra, não era o ouro, não era prata. Dentro do coração deles existia algo de valor. O que tinha dentro deles? A fé. E no quê? No Evangelho de Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer qualquer coisa. E ele falou: eu não tenho aqui dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo. Eu tenho uma palavra e pela fé que eu tenho nessa palavra, eu te falo agora, levanta da sua situação e começa a andar. E ele agiu, pegou na mão daquele aleijado, levantou e o milagre aconteceu naquele momento. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que eu preciso ter algo para poder entregar algo. Eu preciso ter algo para conseguir viver algo de Deus. Eu preciso ter algo dentro de mim para eu ver uma transformação na minha casa. Eu preciso ter algo em mim para ter uma transformação em mim. Eu não posso ser diferente se eu não tenho nada diferente dentro de mim. A palavra de Deus vem e encontra um lugar dentro do nosso coração e nos permite, em primeiro lugar, começar a transformar quem nós somos.
Você consegue perceber como você já é diferente? Você não é mais braba, você não é mais ruim, você não é mais reclamão, você não é mais aquela pessoa que estava o tempo todo doente, o tempo todo enfermo, o tempo todo reclamando, o tempo todo... é uma pessoa que não vivia uma vida de alegria. Você recebeu uma palavra e você tem isso dentro de si. Agora, com essa palavra que você tem, com essa fé no Evangelho de Jesus, você começa a colocar isso para fora na sua vida. Vejam, esses homens, eles estavam vivendo grandes coisas de Deus, grandes milagres e grandes maravilhas. Mas calma, você não precisa ainda encontrar um aleijado na rua e levantar ele. Porque existe um processo para chegar até aí. O processo onde tudo na tua vida você começa a viver pequenos milagres e começa a viver uma vida totalmente diferente. É isso que nós queremos. É por isso que nós te incentivamos a conhecer a Bíblia. É por isso que nós te incentivamos a clamar, a buscar e a transformar, a deixar a sua vida ser transformada. Porque antes de eu encontrar um aleijado, que vai acontecer, se prepara, porque vai acontecer. Antes de chegar uma pessoa aqui que se estribucha aqui para você libertar ela, vai acontecer. Mas antes disso, Deus quer transformar a tua casa. Antes disso, Deus quer tirar a tristeza do teu coração de uma vez por todas. Antes disso, Ele quer mudar o testemunho dos teus lábios. Antes disso, várias coisas na sua vida precisam acontecer. Olha só, se você pega esse texto de Atos dos Apóstolos e você volta um pouquinho aqui, volta para o capítulo 2, versículo 42, se você puder, Aline, coloca na versão RA para mim. Atos dos Apóstolos 2, 42. O que fala? Ele está falando aqui dos homens e das mulheres, aos cristãos daquele tempo, os cristãos que começaram a igreja do Senhor. O que os cristãos faziam? Esses homens e mulheres que nós deveríamos olhar e imitar. Homens de fé, homens corajosos, homens de fiéis, homens que serviam a Jesus. O que eles faziam? E perseveravam na doutrina e na comunhão. Cristãos, homens e mulheres de Deus, eles perseveravam no ensino que eles recebiam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na palavra de Deus. Diga, perseverar na palavra de Deus. Fale, eu vou perseverar na palavra de Deus. Esse é o ensino de Jesus. Tiago fala no capítulo 3, Tiago 1, mentira. Vamos lá para Tiago 1. Livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 22. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Pode vir de próximo? Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. O homem que não só recebe uma palavra, mas persevera em praticar essa palavra, é bem-aventurado naquilo que fizer. O homem que tem uma palavra dentro de si, mas não deixa ela dentro de si, usa essa palavra acima de todas as outras, é feliz, tem vitória, tem sucesso em todas as coisas que fizer. Não é difícil. Deus não está te pedindo para subir uma escada de joelho. Deus não está te pedindo para vender tudo que você tem e entregar. Deus não está te pedindo para fazer um jejum absurdo de 60 dias. Ele está te pedindo, tenha uma palavra dentro de você e agora pratique essa palavra. Tenha essa palavra dentro de você e agora ande nessa palavra. Porque assim você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Irmãos, nós nos enganamos, assim como o Tiago fala. Aquele que tem a palavra, que ouve, mas não faz nada com ela. É como um homem que se olha e não se reconhece.
Você não vê mais você mesmo aquilo que Deus te criou para ser. É engano na nossa vida. Quando nós temos tantas palavras, mas ainda insistimos em andar na velha maneira de ser. E isso, o que está acontecendo? Você está desperdiçando o tesouro que existe dentro do seu coração. Quando você ouve uma palavra, você vem aqui no culto, culto após culto, reunião, discipulado, conversa com alguém. Você recebe uma palavra, mas você ainda anda desanimado, frustrado, triste, magoado com as pessoas. Você está pegando aquele tesouro e você está desperdiçando tudo aquilo, porque você não está praticando. Às vezes pode parecer difícil, mas não é. É só obedecer, é só praticar a palavra. Pode ser que eu não tenha o conhecimento dela inteira ainda, eu não li a Bíblia inteira, mas você já leu o livro de Mateus, amém? Você já leu o livro de Mateus? Você já leu ali Jesus falando a respeito das bem-aventuranças, Ele falando o que eu devo fazer no meu dia de cansaço, porque todos nós passamos pelo dia de cansaço. Mas o que Jesus falou que nós lemos em Mateus, quando Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que eu faço então no dia que eu estou cansada, o dia que eu estou sobrecarregada? Vou chorar? Vou reclamar? Vou descontar no marido? Vou descontar na esposa, porque está cansado. Vou ficar com cara de brabo, vou fazer birra, não vou para a igreja porque eu estou cansado, eu não vou... É isso? Mas a gente faz isso. Por isso que nós não vivemos os milagres e as grandes coisas de Deus. Nós precisamos ser praticantes das palavras que nós conhecemos. Se eu recebi essa palavra e eu entendi, eu li Jesus falando: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Quando eu estou me sentindo pressionada, sobrecarregada, quando eu estou me sentindo triste ou frustrado, ou algo ruim na minha vida, o que eu devo fazer? Eu devo ir até Jesus. E ali mesmo em Mateus, ali Jesus ensinando, quando você quiser falar com o Pai, vá para o seu quarto, feche a sua porta e fale ao Pai, ore ao Pai, no secreto. E Ele, ali no seu secreto, o que Ele vai fazer? Ele vai te ouvir. Então, quando a gente está cansada, quando eu estou sobrecarregado, eu vou ouvir a voz do mundo que fala para eu procurar um terapeuta. Eu vou ouvir a voz do mundo que fala que é para eu largar a mão de tudo. Desistir do casamento, desistir dos planos, desistir dos propósitos, desistir do crescimento. Mas Jesus está falando: vem até mim porque eu vou te ajudar. E quando eu obedeço e eu vou para o meu quarto, fecho a porta e vou até Jesus e levo a Ele a sobrecarga, o sobrepeso, a minha frustração, o meu cansaço, Ele alivia o meu coração. Ele me dá uma direção e Ele me levanta e me fortalece. Ele é grande e o poder dEle é vivo. Ele se manifesta na nossa vida, irmãos. Você já viveu essa experiência? Quem já viveu, já foi até Jesus? Ele tira o peso. Ele faz novas as coisas. Jesus fala. Estou em Mateus porque eu estou contando que todos vocês leram Mateus. Jesus fala assim: seja a sua palavra, o quê? Sim, sim e não, não. O que não vier disso procede do... Jesus ensina para você ter uma vida de vitória. E Ele não faz a gente obedecer simplesmente para judiar. É para te fazer crescer. É para te fazer um homem, uma mulher de honra, íntegro, forte. Ele fala: para isso... seja a sua palavra sim, sim e não, não. Não mude a sua palavra. Se você falou que vai fazer, faça. Se você falou que vai, vai. Se você falou que não, então não. Não mude a sua palavra. Honre a sua palavra. Jesus está ensinando. Quando eu honro a minha palavra, eu sou bem-aventurada em tudo que eu faço. Pode parecer que eu vou levar algum prejuízo, mas não, eu sou fiel à palavra de Deus e Ele está comigo. O que Jesus fala que eu tenho que fazer quanto aos inimigos que se levantam contra mim? Falar mal? Reclamar? Puxar o tapete para eles se darem mal? É isso? O que Jesus fala que a gente tem que fazer quando se levantam inimigos, pessoas aí contra nós?
ore por eles, abençoe a vida deles. Uma palavra tão simples que a gente não faz. Porque vem os políticos que a gente não gosta, o que a gente faz? Fala mal. Vem as teorias, aí a gente se desespera, reclama, fica com medo. E tudo isso nós vamos trazendo para nós. Peso, tristeza, infelicidade, angústia. Nos afastamos, a gente não consegue se livrar da depressão, dos problemas em casa, das brigas. Mas Jesus tem uma palavra tão pura e verdadeira, que se nós simplesmente obedecermos ela, nós vamos viver milagres e coisas lindas todos os dias. Você tem pessoas que se levantam para prejudicar o seu negócio? Ore por elas, abençoe elas. Porque quem cuida da sua empresa e do seu negócio é o próprio Deus. E se não for, coloque Ele para cuidar. Porque Ele é poderoso para transformar qualquer situação. E se uma pessoa tenta se levantar contra você, ou se levantar contra a sua casa, se levantar contra a sua família, ore por ela. Porque quem guarda a sua vida é o próprio Deus. Quem guarda a sua família é o próprio Deus. Quem guarda os seus negócios é o próprio Deus. Quem está na sua frente, atrás de você, é o próprio Deus. Não tema, Ele fala, eu sou contigo. Não tema. O que eu faço? Eu ando em fé. Se o Senhor é meu provedor, Ele fala também. Aí, Mateus, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Não se preocupem com essas coisas da terra. O que você deve fazer? Busque ao reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus falando. Então eu preciso me desesperar se eu vou ter dinheiro para realizar os sonhos que Deus colocou no meu coração? Claro, gente, com prudência, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu falo aqui quando eu dou aula de finanças que o dia que eu vi uma publicação no Instagram falando assim, comprei uma viagem em 24 vezes, eu dei o passo, agora Deus dá o retorno. Eu falei, não façam isso. Prudência. Mas se eu buscar o reino de Deus, sabendo que o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, as portas que vão se abrir, é Ele que vai abrir. A inteligência que eu preciso, Ele vai me dar. A força, a coragem, a ousadia, tudo Ele vai me dar. O que eu preciso fazer? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. O que faz isso? Se eu decidir obedecer essa palavra, eu paro de me preocupar tanto só com trabalho, medo, desespero e passo a servir o reino de Deus. Eu venho para o culto com o coração totalmente nele. Eu pego a minha Bíblia de manhã, de tarde, de noite, eu não sei que horas você lê, mas você pega o seu capítulo lá do Evangelho que você está lendo no projeto e você medita naquilo com o coração cheio de paz e graça, porque é Ele que está cuidando de você. Porque Ele mesmo te disse, busque o meu reino em primeiro lugar, porque eu vou acrescentar todas as coisas que você precisa. São palavras verdadeiras e a própria palavra tem poder para fazer na sua vida. Eu não posso ser somente um ouvinte ou um leitor da palavra. Eu preciso praticar ela. Eu preciso praticar toda ela. Eu preciso praticar tudo que eu sei dela. O que eu não sei ainda, eu ainda não estou praticando, mas eu vou chegar lá. Nós vamos chegar até o final da Bíblia juntos. Nós vamos ler a Bíblia inteira. Mas eu preciso buscar a Ele, entregar o meu coração. Não, gente, as coisas estão muito confusas e muito trocadas na nossa mente. Jesus nos entregou um caminho de fé, um caminho de verdade, até mesmo nas tribulações. Isso aí, o texto que eu me lembro está lá para Romanos, mas na tribulação nós precisamos ser perseverantes na tribulação, porque ela produz esperança, um caráter aprovado. Ele está nos mostrando exatamente o caminho a seguir. Se no dia mau eu der glória e me gloriar nas tribulações, sabendo que Deus está comigo, Ele vai transformar o meu caráter e me fazer vencer. Você é um filho, uma filha de Deus. Mesmo no meio dos dias mais difíceis, Ele não te deixa sem te entregar algo poderoso. Ele não te desampara em nenhuma situação.
No meio da tribulação, Ele está te transformando. No meio da tempestade, Ele está te levantando. No meio do dia ruim, Ele está operando e trabalhando ao seu favor. Nós somos povo de Deus. Nós andamos pelo que nós cremos. E nós precisamos dessa palavra para crer e sustentar os milagres que acontecem na nossa vida. Você não precisa ainda levantar um morto, ressuscitar alguém. Você ainda está tudo bem, você vai fazer isso. Mas antes você precisa viver todos os dias a palavra de Deus. Porque isso vai te sustentar até te levar a viver coisas maiores. Ela vai levantar a sua fé, fortalecer a sua fé, até você viver coisas então impossíveis. Mas é errado quando as pessoas dizem que o Senhor age somente no impossível. Ele age também nas coisas possíveis. Ele age porque nós sozinhos não podemos fazer nada. Nós precisamos perseverar na prática da palavra do Senhor, porque é Ele que vai nos sustentar. Eu preciso ouvir, eu preciso agir, eu preciso andar. E assim vai acontecer que qualquer situação da minha vida, dos meus dias, que eu precisar usar essa palavra, ela vai trabalhar ao meu favor. Amém? Não queira andar fora dela, se a palavra te entrega tudo o que você precisa. Para os teus estudos, para a sua casa, para o seu casamento, o Senhor sempre quer fazer algo novo. Ele sempre quer te levantar e te fortalecer. Ele quer te entregar e está te entregando. Nós vamos viver poder de Deus todos os dias, à medida que nós tivermos palavra de Deus todos os dias. Nós vamos andar em graça, em poder e fé, à medida que nós não recebermos simplesmente uma palavra para ficar ali na nossa Bíblia. Isso aqui pode ser simplesmente um livro com muita coisa escrita, ou pode ser as verdades que você vive na sua vida. Eu preciso andar nisso, eu preciso praticar isso. Tudo eu preciso praticar, não só o que me interessa, mas toda a palavra dita por Jesus precisa ser prática na minha vida. E assim eu ando, então, no poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. E nesse momento, coloque diante do Senhor o desejo do seu coração. A sua necessidade, tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor. Existem palavras que estão aí dentro do seu coração, você já ouviu a respeito. Você já ouviu a respeito da reclamação, você já ouviu a respeito da frustração, você já ouviu a respeito palavras de casamento. Você já ouviu que você como mulher precisa honrar o seu marido. Você, homem, já ouviu que você precisa amar sua esposa mais. Você, empresário, empresária, já ouviu que você precisa ter fé no Senhor, porque é Ele que vai sustentar o seu negócio. Você já ouviu a respeito de servir a Deus. Você quer crescer nas coisas de Deus, então sirva com amor. Você já ouviu essas coisas. Falta o passo de você decidir andar nessas verdades. Deixa sair agora tudo que é contrário, todas as ideias humanas, tudo que está te atrapalhando. Atrapalhando a sua casa, atrapalhando a sua mente, trazendo tristeza outra vez para você, e nós não aceitamos isso. Porque o Senhor tem alegria para nós, o Senhor tem paz para a nossa caminhada. Estenda suas mãos, Senhor, eu abençoo a tua igreja nesse momento. Traz à tona, Pai, todas as palavras ouvidas, traz à tona, Senhor, as palavras que estão no coração de cada um deles. Traz, Senhor, novamente o desejo por viver essas coisas maiores, viver essas coisas grandes da parte do Senhor. Traz, Senhor, à tona aquilo que o Senhor já nos entregou uma vez. Nós precisamos andar nisso. Nós precisamos andar nisso. Por isso eu oro, Senhor, para que venha uma convicção no coração de cada um deles, que a partir de hoje eu vou andar nessas coisas. Eu vou andar mais na Tua palavra, eu vou praticar aquilo que eu recebi. Eu não vou receber e simplesmente ignorar, mas eu vou praticar dia após dia as palavras que eu tenho recebido, as palavras que eu tenho lido, porque elas não são simplesmente palavras humanas, mas elas representam o poder de Deus para operar e agir na minha vida.
Senhor, nós não queremos desperdiçar o tesouro que é lançado e colocado no nosso coração. Por isso agora, a todos aqueles que no seu coração desejam e decidiram a partir de hoje dar mais um passo em obediência, mais um passo em fé, mais um passo na prática das tuas palavras, eu ordeno, Senhor, que todo mal cesse hoje da vida deles. Eu clamo ao Senhor para que a palavra seja revelada ao coração deles. Eu oro agora para que toda enfermidade caia por terra. Onde existir alguém aqui com dor, onde existe alguém com enfermidade, onde existe alguém com vírus, com bactéria, onde existe alguém aqui com algum diagnóstico médico, eu oro para que o teu poder venha e seja derramado, trazendo cura, trazendo restauração. Oro, Senhor, para que as mentes sejam abertas, para que o coração seja aliviado, para que a graça do Senhor venha sobre nós hoje, Senhor, e cada um dos dias que nós vivermos e praticarmos a tua palavra, porque é palavra de Deus, porque é palavra de poder, porque é palavra de vitória, porque é palavra de transformação, porque é a palavra que vai nos fazer vencer. Senhor, nós colocamos o nosso coração na tua presença e hoje decidimos dar um passo mais, obedecer mais, conhecer mais a tua palavra, viver mais do Evangelho de Cristo, porque o Senhor tem poder para fazer grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Você está abençoado? Pratique a palavra que está no seu coração. Ande em fé nas coisas que você já recebeu. E todos os dias você verá coisas grandes. Até o momento em que você estará vivendo o impossível. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém? Você pode se sentar.